Contam que o Alter Rebbe, o autor do Tânia, ele tinha 2 alunos, 2 discípulos, que toda vez que o mestre pedia para eles tzedakah, eles davam. Tudo que eles tinham no bolso. Só que tinha uma diferença. O primeiro, quando que era pedido para ele a tzedakah, ele colocava a mão no bolso, tirava tudo que ele tinha e entregava imediatamente. Com alegria, com sorriso. O outro, ele colocava a mão no bolso, saía um pouco mais devagar, ele contava quanto tinha e ele entregava com dificuldade. E eu pergunto para vocês, qual tzedakah vale mais? Aquela que foi dada com alegria, com facilidade, ou aquela que foi dada com dificuldade? Obviamente que a resposta certa, a resposta sábia, como nós já aprendemos aqui, é sempre depende. Depende. Tem os dois lados. O que vale mais? Vale mais você fazer uma mitzvah com esforço ou com facilidade? Deixa um pouquinho de lado essa pergunta e a gente vai responder daqui a pouco. Vamos voltar para o que nós falamos na última aula. Nós falamos que a pessoa não pode ficar triste, para baixo, como que é possível que eu tenha pensamentos e sentimentos e tentações. Eu achei que já tinha evoluído. E nós concluímos a aula falando, não seja arrogante. Não ache que você é um tzadik, que você é uma tzadeka, que você está num nível elevadíssimo, que não tem mais tentações. Caia na realidade. E saiba que isso é muito nobre. Esta é a sua missão. A missão de 99,9% das pessoas é ser um soldado raso, é estar na batalha o tempo todo. Mas eu pergunto, diz o Alter Rebbe, se ser Benoni é muito melhor do que ser um tzadik, porque o Benoni está lutando, ele está sempre o tempo todo conquistando o seu Yetzer Hara. Então por que Deus criou tzadikim? Por que Deus criou justos? Aqueles que não têm dilemas, aqueles que não têm dificuldade. Vamos falar de comida. Quando a gente fala de comida, a gente entende bem. Então, eu vou compartilhar com vocês. Aqui, nós temos 2 tipos de alimento. Nós temos, que são chamados alimentos doces, e nós temos o alimento temperado, um alimento picante, um alimento harif, em hebraico. O que é melhor? O que vocês preferem? Coloco isso daqui agora na frente de vocês. O que vocês estão a fim de comer? O sorvete ou o pepino azedo? O sorvete ou uma feijoada temperada com pimenta? Se você pergunta para uma criança, o que você quer comer? Pelo menos meus filhos, acredito que a maioria das crianças, imediatamente querem um doce. O doce, ele é mais fácil de chamar a atenção. Então, a pessoa pode dizer que ela está agora satisfeita, mas sempre tem um espaço para uma sobremesa. O doce, ele é mais fácil. Ele é mais agradável. Mas um adulto, ele sabe que, pelo menos eu gostaria de comer agora qualquer coisa, que eu estou de jejum, mas não é isso. Quando você está na hora do almoço, está na hora de uma refeição, alguém mais consciente te traz a sobremesa, você fala, não, calma, eu não almocei ainda, não jantei, não quero comer a sobremesa. Aí, o que é a comida? Normalmente, a comida, ela não é doce. A comida pode ser até agridoce. A comida, ela, quando bem temperada, pode ser, por exemplo, algo que é igual a pimenta, mas quando existe um preparo adequado, algo azedo, algo picante, se torna gostoso. Assim que está escrito no Zohar. O Zohar, ele diz que tem 2 tipos de comida. E se você for voltar lá na Torá, está escrito que Yitzhak, ele pediu para o filho dele preparar matamim, delícias, no plural. Então diz o Zohar que tem 2 tipos de comida deliciosa. Tem a comida doce e tem a comida picante. Por que a gente está falando isso? Porque tem 2 formas de você se conectar espiritualmente com Deus. O doce e o picante. Então, lembrem sempre disso, porque vai ser importante a gente entender para a nossa vida a importância que tem
o nosso nível espiritual. Vou colocar aqui de volta a figura. Nós temos o doce e nós temos o picante. Nós temos o doce e nós temos o temperado. O doce, ele é aquele que agrada facilmente e rapidamente. O temperado é aquele que desafia o seu paladar. Então, uma pessoa que tem um paladar mais, vamos chamar assim, maduro, ele consegue entender que existe sabor em algo que era amargo, talvez, algo que era forte, mas bem preparado, ele se torna agradável. Na hora de eu me relacionar com Deus, tem aquilo que é doce, aquilo que é fácil, aquilo que é tranquilo, aquilo que não tem dilema, aquilo que não tem dificuldade. É aquele que coloca a mão no bolso e dá com alegria a tzedakah, e ele não tem dilema interno, ele não tem dificuldade nenhuma. Uma mitzvah, pronto. Não tem problema, porque um tzadik, ele não passa pelo dilema de fazer ou não as mitzvot, de fazer o correto. Isso daqui é natural dele. Mas tem aquele que tem dificuldade, aquele que não é fácil, mas ele faz mesmo assim. Diz Deus, esta é a comida madura, essa comida que eu gosto, essa comida picante. Aquele que transforma o amargo, transforma o yetzer hara, transforma a alma animal em algo doce. O tzadik, tudo que ele toca vira doce. Porque para ele não existe mal, não existe escuridão. Na verdade, não existe o mal, quer dizer, mas não existe também a ausência do bem, a ausência da luz, porque ele consegue enxergar o mundo com outras lentes e ele foi dotado dessa alma mais elevada. Portanto, diz o Zohar, nós temos dois níveis de alma. Nós temos a alma do tzadik, que tem a sua missão, e nós temos a alma do Benoni, que tem a sua missão diferente. Mas não fique triste em ser Benoni. Esse sempre vai ser a ênfase do Tânia. Vamos ver dentro das palavras do Tânia. O Shneim, na Hadrok Levanavet Barek Lemala, tem dois tipos de prazer para Hashem. Um é quando você anula por completo a sitracha. Você anula. Você não tem mau tempo, não tem escuridão. Você transforma o amargo em doce. A escuridão em luz. Quem faz isso? Aldeia tzadikim são os tzadikim. O segundo nível de conexão com Deus, o segundo nível é quando você tem um autocontrole. O mal, a tentação está aí forte, mas você se controla. E você tira desse nível tão elevado e baixa. Quer dizer, o Benoni, ele se controla e não cai na tentação. O que ele causa? Ele causa um prazer para Deus diferenciado. Ele transforma o amargo em doce. Ele não vai conseguir chegar para um nível de que tudo seja doce, mas ele consegue, desculpa, não é que ele transforma em amargo em doce, ele transforma o amargo em temperado. É isso que está escrito, que não eu disse, que Yitzhak pediu, faça a mim delícias, no plural, tem dois tipos de prazer para Deus. Quem fala isso? Na Torá está escrito que Yitzhak falou para o seu filho, mas num plano mais espiritual, é Deus falando para o povo judeu. Tem dois níveis, tem dois tipos de comidas. Tem comidas doces, tem comidas que são feitas de algo amargo ou azedo. Só que eles são muito bem temperados, muito bem preparados. Até que eles se tornam comidas deliciosas para manter a alma dentro do corpo. O que acontece? Quando a pessoa está meio triste, meio desanimada, a pessoa precisa de um ânimo, ela vai lá, eu quero um chocolate, eu quero um doce. Porque o doce é mais fácil de digerir. Agora, quando a pessoa está bem consigo mesmo, ele consegue encarar também aquilo que desafia ele, uma comida mais bem temperada. Portanto, nós temos que saber que Deus, ele gosta
de uma comida bem temperada. Ele gosta de alguém que passa pelo desafio e ele consegue se controlar. Ele finaliza aqui falando uma coisa interessante. Vezal chamar a Katuv, Kol Pa'al Hashem lemanenu, vegam rasha leyom ra. O versículo diz o seguinte: tudo que existe no mundo tem um objetivo, inclusive o azedo, o amargo, para ser transformado. Vegam rasha leyom ra. E também um rasha, também um perverso, ele tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Que a gente falou antes, o objetivo não é que tenha perversos. O objetivo é que eu tenha as tentações do perverso e eu consiga transformar em Kedushá, consiga transformar em santidade. Portanto, eu tenho duas formas, as duas são importantes. Eu perguntei por que o tzadik ele existe, porque o tzadik ele tem a sua função. E, de certa forma, nós também devemos procurar a fórmula para nós sermos tzadikim. E agora eu vou explicar para vocês o seguinte. A aula de hoje nós estamos dedicando para o aniversário da Luciene Sherik Antaki, que está completando hoje aniversário. Mazal Tov, que tenha muitas alegrias para si e para toda a família Bezrat Hashem. Vou colocar aqui uma foto que é o seguinte. Nós temos na vida coisas que nós temos que se controlar, se conter. E tem coisas que eu já atingi um nível de autocontrole que eu não preciso lutar. Exemplo. Eu acredito que para a maioria das pessoas, espero que para todas, se alguém chegar com a proposta de, Deus os livre, assassinar uma outra pessoa, isso não vai passar você não vai ter um debate, espero, você não vai ter um debate interno. Será que eu assassino ou não assassino? Espero que seja claro. Não, de jeito nenhum. Eu não vou matar ninguém. Nesse nível, eu sou um tzadik. Eu atingi um autocontrole. Não passa pela minha cabeça fazer isso. Agora, se alguém começa a falar uma fofoca do meu lado, e eu sei que está errado, aquele autocontrole, eu falar, não quero escutar fofoca. Conseguir barrar a fofoca, ou você se afastar se não conseguir barrar, para a maioria das pessoas não é tão simples. É um debate interno, conseguir ter esse autocontrole. Nós precisamos avançar na nossa vida para a gente ter mais áreas onde a gente já chegou no nível do tzadik. Isso significa dois tipos de elevação. Um é itapra, é transformar, quer dizer, eu já me transformei, eu não tenho dilema interno nessa questão. Alguém chega e fala, não, e daí que é Yom Kippur? Vamos lá, vamos para a praia, vamos fazer um churrasco. Não, Yom Kippur é Yom Kippur. Então, nesse nível, você já chegou aqui, lá você não tem luta interna, você já superou. Agora a gente tem que cada vez mais evoluir para ter mais níveis onde a gente vai ter a itapra. Então, novamente, nós temos itapra, que é transformar. Isso daqui, quem consegue transformar tudo é um tzadik, mas a gente pode ir avançando. Itkafia é o autocontrole, que é o mínimo exigido das pessoas normais, que é dos Benonim. ולא דרך אפילו בדברים המותרים לגמרי, כל מה שאדם זובח יצרו אפילו שעה קלה, הוא מתכוון לכמה סדרה אחת שבחלל השמאלי, או שווה לכל מאחר סודו על אחר שעה או פחות, você vai aturar a chá aqui também Gumará. Ela diz o seguinte: o Tânia, o Tamu, a Hassidut nos ensina que nós precisamos de treino. Se você quer chegar e correr a maratona para valer, não é chegar lá no dia, oi, cheguei. Tem que fazer um treino. E tem que ter um treino calculado. Você tem que ir avançando. Se você quer correr dezenas de quilômetros, você vai começar com dezenas de metros. E vai evoluindo. Para quando você estiver pronto, você ir para o teste verdadeiro. Diz o Tânia, nós temos inúmeros testes verdadeiros o tempo todo. Para você conseguir ter forças de passar nos testes verdadeiros, tem que treinar. E aonde a gente treina? A gente treina na área permitida, para que eu não chegue a cair na área proibida. Exemplo, a comida é kasher. Eu preciso me alimentar para ter forças para fazer coisas boas. Está liberado? Faço da forma que eu quiser?
o Alter Rebbe ensinou para os seus alunos, o que é proibido, é proibido. Em hebraico fica melhor. Mashe asur, asur. O que é proibido, é proibido. Mashe mutar, meiutar. O que é permitido é meiutar, é a mais. Tá certo que esse bolo, ele é kasher. 100% kasher. Mas você já, Baruch Hashem, comeu bem. Você está satisfeito. Você precisa comer esse bolo agora? Ou você está com vontade de comer esse bolo? Fora que não vai ajudar muito na sua dieta e para a sua saúde, você precisa? Você precisa? Faz esse cálculo e se controla. Na hora que você se controlar, você está aprendendo, está treinando a si mesmo a ter o autocontrole. Então, quanto mais a gente treinar em coisas permitidas, nós vamos ter mais força para não cair no proibido. Novamente, deixando bem claro, o Tânia não é a favor de autoflagelação, a gente não está falando aqui de sofrimento, a gente está falando de coisas a mais. Ter um treinamento de autocontrole em coisas a mais. Ele diz o seguinte, se você atrasa um pouquinho a sua comida, então você chegou na mesa e quer pular em cima do prato como um condenado e começar a comer. Esse é um instinto natural, há um animal que é isso, não quer saber de mais nada. O que acontece? Quando você está numa reunião de negócios, você está com outras pessoas, você de repente sabe que tem algumas leis de etiqueta, você se comporta diferente. E você doma o seu animal interno. O que acontece? Uma criança que não sabe as leis de etiqueta, ela come com a mão, come de qualquer forma, não está nem aí porque não... Então, um adulto, ele sabe um pouquinho de autocontrole. Só que aqui os nossos sábios, eles faziam esse autocontrole constante. Não tinha ninguém olhando. Era eu e Hashem. Estou morrendo de fome. Sim. Eu vou esperar mais 1 minuto. Vou estudar mais 1 minuto de Torá e depois eu vou almoçar. Esse esforço, esse autocontrole, não é para deixar de comer, pelo contrário, tem que se alimentar bem, mas ter esse pouquinho, esse autocontrole para conseguir ir domando a nossa alma animal. Falou, isso daqui se funciona também não só na ação, também na fala. Pode ser que eu não estou falando mal de ninguém, não é uma fala proibida, mas é uma fala desnecessária. Fecha a boca, se controla. O pensamento, não estou pensando nada proibido, mas pensamento vão, se controla. Coloca um pensamento positivo. Então, esse treino, ele é muito importante. Quando eu faço esse treino, vamos finalizar aqui com a recompensa, a grande recompensa. Quando eu quando eu me santifico aqui embaixo, quer dizer, eu faço a minha parte na minha santificação, é uma coisa pequena, não. Isso traz que do Leoná traz uma santidade de cima, ela dá um lemata sobre a pessoa. Vai ajudar ele vai ganhar bônus, vai ganhar pontos, vai ganhar força para conseguir continuar a sua missão. Olha a promessa. A pessoa faz um pouquinho de esforço aqui embaixo, santifica um pouquinho. De cima, ele recebe uma santidade enorme. Isso é o benefício. Fora, fora que ele cumpre a mitzvah da Torá, tem uma mitzvah de ser sagrado, de ser santo. O que quer dizer? Você é uma pessoa que tem santidade, não é um animal. O animal, ele segue o instinto. O ser humano que consegue controlar o seu instinto, ele se santifica. É uma mitzvah. Ah, quer dizer que ele se tornou um santo, se tornou um tzadik? Não, longe disso. O Perushov Eitor Hashem, Shetassu Atzmechai Kedoshim Klomar. Ah, Shemet, no caso de mudar a mesmo, que eu não estou nesse nível tão elevado, que não é para ficar achando que você chegou no nível, você não virou um tzadik. Seja realista, você não é um tzadik. Porém, esse pouquinho esforço que você faz vale muito. E vale muito, muito, muito. Para todo o mundo e principalmente para mim, me dá forças e energia para eu conseguir
ter o autocontrole quando que é realmente necessário. היטב קדושים כלומר, סופו להיות קדוש מוגדל באמת בסדרה אחת, deixa o Torah מלמעלה, eu estou me ele viu, meado. E o Tara, ele promete, faz o teu pouquinho cada dia, faz o teu esforço devagarzinho, faz o pouquinho que você pode, e a Hashem vai te dar uma grande recompensa, vai te trazer muita energia positiva de cima. Qual que é a mensagem, o treino para a nossa vida? Nós precisamos treinar Itkafia, que é o autocontrole, e Itapha, a transformação. Aquilo que a gente não está no nível ainda de transformar para o bem, pelo menos que seja o Itkafia, o autocontrole. Não é fácil para mim estudar a Torá quando eu não estou motivado, mas eu vou lá e me forço. Isso é Itkafia. Eu vou continuando nesse esforço. Chegou no nível que, de repente, eu descobri o prazer de estudar a Torá, virou fácil para mim, já foi Itapha. Vou agora conquistando outras áreas. E assim por diante. Nós vamos, de pouquinho em pouquinho, trabalhando aquilo que é o autocontrole, aquilo que é a transformação, e juntos eles vão me preparando e vão me elevando para eu me tornar um ser humano melhor, um Yehudi melhor, alguém que tenha autocontrole e alguém que realmente é digno de ser um ser humano. Aquele que tem mente, guia o coração, e não alguém que é guiado pelo coração, como que a alma animal, ela quer que nós façamos. Oi, Rabino. Oi. Primeiro, eu quero agradecer muito. Eu tenho assistido todas as suas aulas, YouTube, Tânia, e Baruch Hashem. Tá me fazendo muito bem. Eu queria saber se você consegue fazer Itkafia e como chama outra transformação? Itapha. Itapha. Pelo pensamento. Ação, ok, eu já entendi. Até 5 minutos que eu deixo de comer uma comida, eu estou treinando minha alma animal. Mas o pensamento também vale? Vale. Então, por exemplo, vem um pensamento de tristeza. Se você conseguir empurrar ele por 1 minuto para 1 minuto depois, você fez a Itkaf. Se você conseguir tirar o pensamento negativo e colocar o pensamento de alegria, aí é Itapha. Ah, maravilha, maravilha.